eu estou vendo um certo desespero no pessoal de tecnologia, principalmente daquele pessoal que já tem um aplicativo, tem um software, com relação às inteligências artificiais generativas, com relação aos agentes de IA. E esse desespero, ele está muito fundamentado no pensamento de que tudo vai ser substituído por IA. Bom, isso pode até acontecer, mas vai demorar um pouco. A questão é que quando o mercado começa a se formar, né, você não tem muitas ferramentas para dar suporte para esse mercado. Então, por exemplo, quando você tem um mercado de supermercados, coloca lá, um mercado de supermercados, são criados SaaS, softwares enormes para atender praticamente tudo daquilo. Então, acaba não atendendo muito bem nada, mas no final atende um pouquinho cada coisa e aí você gera um SaaS um pouco generalista. E os supermercados eles pagam por isso, né? Então as empresas elas utilizam SaaS grandes, robustos, com muitas funcionalidades, licenciados para otimizar os seus processos, para simplificar a sua gestão. Acontece que, na medida em que custo do desenvolvimento de software começa a cair, alguns nichos especializados começam a fazer sentido para as empresas. E aí começam a nascer softwares mais especializados em determinados nichos. Então, talvez você comece a ver, trazendo o exemplo dos supermercados, softwares já mais especializados em mini mercados, por exemplo. E aí o custo fica menor. Então, essa mesma situação é o que começa a acontecer dentro das inteligências artificiais. Então, essa primeira onda de IA é mais popular, né? Porque, na verdade, para quem é da área de tecnologia sabe que IA já existe há bastante tempo, então não é tanta novidade assim, mas essa primeira onda de IA que a população comum está tendo acesso, elas são mais generalistas mesmo. Então, você vai ter aí a OpenAI, a DeepSeek, como inteligências generalistas. E essas inteligências generalistas elas têm sido colocadas para fazer diferentes atividades. Então, desde a parte de desenvolvimento de software, para os clientes também utilizarem por exemplo, clientes que eu digo assim, para os escritórios, né, utilizarem no seu dia a dia, seja jurídico, seja contabilidade, as pessoas comuns também usam. Então, é meio que uma IA que tenta ajudar todo mundo. E aí o que a gente vai começar a ver daqui para frente é algo que está sendo chamado aí de verticalização da inteligência artificial, que seria nada mais do que você otimizar a IA para atender determinados nichos ou resolver determinados problemas. Então, por exemplo, um nicho de contabilidade, né, você pode ter daqui a pouco, e imagino que isso não demore muito, que talvez já esteja acontecendo, modelos de IAs treinados com as legislações locais, sendo atualizados constantemente, né, agentes já operando nesse tipo de atividade. Então, esse desespero não se justifica tanto nesse momento, né, que os softwares vão acabar, que os softwares gerais vão acabar, não. O que vai acontecer é que o custo vai caindo, né, de desenvolvimento, você começa a ter IAs que aceleram alguns processos do desenvolvimento. Então, se antes era preciso fazer um algoritmo para classificar, tendo que estudar, tendo que decidir qual o melhor algoritmo, se decision tree, se SVM, se, enfim, tem várias algoritmos aí para classificação. Agora, a pessoa mesmo sem entender vai lá, pluga um agente de IA e lá por debaixo dos panos é feita essa classificação, é feita essa análise. Então, isso faz com que todo o trabalho que você tinha que ter com um especialista, né, de machine learning, enfim, de estatística, que tinha que escolher o modelo, validar, hoje em dia, praticamente, o pessoal está espetando uma IA ali e entregando isso para IA. Então, de fato, o custo começa a cair. Né? Então, por isso que eu acho que esse desespero que está acontecendo não se justifica tanto ainda. Né? Não que a IA, né, não estou dizendo que a IA não vai começar a desenvolver, a entregar valor muito rápido, né? Até porque é muita a velocidade com que esses modelos estão se atualizando, se desenvolvendo é muito rápido, né? E aí é, você tem oportunidades que surgem, né, em mercados que deixam de existir, ou softwares começam a deixar de existir. Então, à primeira vista, né, um mercado que se torna cada vez mais interessante é o de automação de atendimento. Então, você já vê aí diversas soluções para otimizar o atendimento via WhatsApp, os botzinhos, né, que a gente já conhece, que nada agora vão ser um pouco mais aprimorados, agora vão ouvir a voz, vão responder falando.
mas dentro dos próprios sistemas, né, a gente já começa a ver o uso intensivo de IA. E aí vem uma questão que as empresas elas precisam correr e se atualizar para entender como esses modelos vão fazer parte do dia a dia delas. Né, você tem, por exemplo, uma série de automações que já poderiam estar sendo feitas dentro dos sistemas corporativos, né, classificação de documentos, escolha de melhor opção dentro de combo box, enfim, otimizações principalmente na parte de usabilidade para facilitar a vida do dia a dia, perdão, dos seus usuários. Então, eu acho que de fato assim existe muita oportunidade, tá, para plugar IA dentro dos sistemas tradicionais. Eu acho que vai surgir muita aplicação, tá? Porque inclusive hoje a gente tem a parte do no code que facilita muito, né, e do low code que facilita muito o desenvolvimento de soluções simples. E isso dá muito poder para o usuário final, né? Então, talvez pequenos negócios autônomos que tenham aquelas rotinas maçantes, né, preenchimento de dados, classificação de documentos, busca de dados na internet, elas vão começar a ser automatizadas de uma forma muito rápida, usando as ferramentas de no-code, low-code, plugando IA, né, tudo isso já junto. Então, hoje, praticamente uma landing page básica, você escreve o que você quer e todo o texto dela já é gerado, depoimentos fake, toda a parte de estética também é gerada. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Tá? Inclusive, as grandes empresas vão se beneficiar bastante disso, porque até para as grandes empresas é difícil ficar solicitando customizações de sistemas, né? E aí você tem também uma outra visão para grandes sistemas, que eu acho que é um ponto a se observar, que é que os grandes sistemas eles vão ter que permitir essas integrações rápidas com IA e com módulos de no-code ou low-code. Por que eu falo isso, né? Porque hoje os sistemas, eles têm algumas APIs e tal, só que eles dificultam a integração com soluções de ponta, né? E eu acho que ou as grandes empresas se adaptam a simplificar o processo de plugar pequenas features feitas pelo próprio usuário, né, como a gente vê na indústria de jogos, os famosos os módulos, né, que você faz em jogos lá, enfim, cheats e tal, para que possam trazer essa versatilidade e as empresas grandes, os softwares grandes vão serem substituídos por um monte de software pequenininho. Então você está num ponto, ou você permite uma integração rápida, né, com a nuvem de sistemas pequenos feitos pelos usuários, ou você, as empresas grandes, né, podem acabar sendo engolidas por uma nuvem de pequenas aplicações, né, porque essa especialização vai promover isso. Bom, o ponto colateral que eu vejo é que, pela falta de domínio do que acontece dentro da IA, pelo uso de no-code, low-code, quando as soluções começarem a necessitarem de escalabilidade, a curto prazo isso pode ser um problema. Eu volto a falar isso, né? Eu vejo que tem muitas opiniões radicais, imaginando que os cenários não mudam, mas a computação é muito dinâmica, né? Então, o que hoje pode não ser muito factível, né? Onde as pessoas afirmam que, olha, vai dar muita manutenção, vai gerar muito código legado. Só que daqui a pouco, pessoal, essas IAs, elas mesmas vão fazer essas manutenções, tá? Então, eu tenho um caso até onde eu presto serviço, onde eu trabalho, a gente tem muito código legado em ASP e tal. Eu quero ver se eu paro agora para ver se a IA consegue ajudar a fazer manutenção nesses códigos legados, enquanto eles não são reescritos, né? Porque às vezes é uma manutenção pequena que você já não lembra muito bem como aquilo funcionava, né, onde se impactava, e aí a IA já te ajuda a trazer as boas práticas, te ajuda a corrigir isso. Tá? E até a migração mesmo dos sistemas legados começam a ser facilitadas pela inteligência artificial. Ainda é tudo muito novo, né, ainda está todo mundo tentando aprender como utilizar. Fiz um vídeo onde eu discuto justamente isso, sobre o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, a gente está vendo muita IA sendo aplicada à codificação. E é importante lembrar que a codificação ela é um pedacinho importante, né, digamos, mas é um pedaço dentro do ciclo de desenvolvimento. Você tem toda a parte de coleta de requisitos,
estruturação de documentação, criação de documentação, a parte de criação de casos de teste, de testes, né, de code review, de análise de código estático, né, toda a parte de banco de dados, inclusive, triggers, a análise das tabelas, criação de índices. Então, existe muito, muito espaço para uso de IA. Eu ainda vejo, né, pelo menos o que eu vejo no dia a dia, né, dos devs que eu conheço, a galera está usando talvez aí 5% do potencial da IA. Então, agora, por exemplo, uma coisa que eu discuto bastante, quando a IA gera uma tela, ela ainda não está gerando perfeitamente igual ao modelo que está se usando. Então, eu acho que aí, né, até nesse outro vídeo eu comentei sobre a criação de agentes especializados, que você possa carregar um design system dentro dele, que ele entenda como tem que ser criado um novo componente de tela, né, que seja mais aderente ao formato, ao código-fonte, ao code style. Né? Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que talvez essas boas práticas, né, de subir um code style, de criar um design system, de tentar blindar um pouco a IA para ela alucinar menos ou errar, né? Porque eu brinco que IA não alucina, mas enfim. Eu acho que essas boas práticas vão ser colocadas nesse ciclo de desenvolvimento, né? Então acho que a gente vai ver muito curso, muito treinamento sendo lançado para isso. Até eu mesmo tenho pensado em montar um pequeno repositório de informações para guiar essas boas práticas. Mas é isso, esse vídeo era mais para trazer um pouco do meu ponto de vista sobre essa histeria que ela está causando, né, esse sensacionalismo, até porque muitas pessoas que falam é uma galera que não está tanto no dia a dia, né, mas o pessoal que vê de fora e que grava vídeo, e aí o pessoal consome e fica com medo. Então acho que tudo vai levar um tempo ainda, mas é preciso estar atento a como encaixar a IA tanto no teu ciclo de desenvolvimento de software quanto no teu produto, obviamente sempre observando o mercado, vendo a necessidade do teu cliente, o que ele precisa automatizar, né, e trazer essa liberdade para os sistemas de permitir integrações rápidas com projetinhos menores feitos pelos próprios clientes. É isso. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.